A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevão. Uma apresentação, César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, voltamos ao contato com vocês para prosseguirmos nos programas semanais Reflexões sobre Paulo e Estevão. Nós estamos já há algum tempo fazendo comentários, capítulo por capítulo, do monumental romance Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier e autoria do Espírito Emmanuel. É sem dúvida uma obra marcante, porque o autor espiritual faz comentários ampliados dentro de uma ótica e uma perspectiva grande propiciada pelas tradições espirituais em torno do livro Atos dos Apóstolos e das Epístolas de Paulo. Nós completamos, na nossa última reunião, através da rádio, o capítulo 9 de Paulo e Estevão. E hoje nós vamos dar prosseguimento, iniciando as nossas considerações sobre o capítulo 10 da segunda parte do romance Paulo e Estevão. Esse capítulo é intitulado Ao Encontro do Mestre. Pois bem, na semana anterior, nos referimos que Paulo havia recebido uma absolvição do imperador, estava mantendo contatos com os cristãos da capital imperial e recebeu a informação que estava chegando na cidade Simão Pedro, acompanhado de sua família e de alguns amigos. Mas lembramos que Paulo estava planejando, já havia decidido e providenciando a sua viagem à Espanha, que ele havia pensado, articulado algum tempo antes. Então, às vésperas da sua partida para a região da Espanha, onde ele pretendia estimular os grupos de seguidores de Jesus, ele recebeu aquela informação que Simão Pedro estava chegando e desembarcaria no porto de Ostia. Nessas condições, Paulo e outros companheiros providenciaram, alugaram uma casa para que Simão Pedro, juntamente com a sua esposa e filhos, ficassem ali alojados. E contou com o apoio de Lucas e de Timóteo. Então, nessas condições, nós vamos lembrar que havia então, ao mesmo tempo, essa expectativa da ida à Espanha, da recepção a Pedro na capital, Roma, ali aconteciam muitos problemas ainda, advindos de perseguições, incompreensões com relação aos seguidores de Jesus. E assim, vejam, Paulo foi ao porto de Ostia receber a Simão Pedro e seus familiares, e que foi realmente um momento bastante emocionante, e colocando ao par da situação dos agrupamentos cristãos ali na capital do Império, mas que ele estava de partida para a região da Espanha. E foi exatamente o que aconteceu. Então, acompanhado de Lucas, de Timóteo e de Demas, que era um velho advogado dos gentios, amigo deles todos, eles partiram com uma embarcação em direção às Gálias, que é, como nós conhecemos hoje, a França, e demoraram-se numa região próxima à cidade que nós conhecemos, Barcelona, bastante famosa na Espanha de nossos dias, um pouco mais à frente, aproximadamente uns 150 quilômetros para lá,
eles se fixaram na cidade de Tortosa. E ali, nessa localidade das terras espanholas, em Tortosa, Paulo iniciou todo o seu trabalho, né, de servidor, de divulgador do Evangelho, renovando as esperanças de todos, né, a respeito dos ensinos de que ele era portador, rememorando a experiência de vida e todos os ensinos morais de Jesus. Ao mesmo tempo, né, que Paulo estava entusiasmado, atuando lá em Tortosa, na Espanha, em Roma havia uma situação cada vez mais séria, né, porque o prefeito da cidade, Tigelino, né, um daqueles homens de confiança do imperador Nero, e que assumia a prefeitura dos pretorianos, né, vamos assim dizer, estava realmente movido pelo interesse de provocar devassas, perseguições, e Tigelino era declaradamente um grande inimigo dos seguidores de Jesus. Ao mesmo tempo, prosseguia o trabalho dos cristãos, mas naquela época, né, de tormentas, num daqueles instantes, João, que havia chegado junto com Pedro, foi preso. E ao ser preso, muitos outros, né, seguidores de Jesus também foram trancafiados, né, nos cárceres, né, ali da região da capital imperial. E nessas condições, lembramos aqui que corria o ano de 64, né, da nossa era. Emmanuel registra isso no romance Paulo e Estevão. É nessas condições que os seguidores de Jesus, aqueles que tinham alguma liderança, estavam muito preocupados em tentar a libertação de João, porque eles sabiam que João tinha um trabalho a ser executado na região da Ásia Menor, ali na região de Éfeso, de onde ele havia chegado, né? E nessas conjecturas, né, de como promover a libertação de João, lembraram que Paulo de Tarso teria amigos, né, vinculados à administração romana, né? Foi o caso, por exemplo, de que ele foi absolvido, né, de um julgamento perante o próprio imperador, né, depois daquele momento que ele apelou a César, apelou ao imperador e se dirigiu a Roma. Ele foi absolvido, e nessa absolvição houve, sem dúvida nenhuma, a interferência de um grande amigo e admirador de Paulo, né, que era Acácio Domício, né, um homem que tinha uma posição destacada na administração romana. Mas a própria esposa, ou a preferida, né, do imperador Nero, Popéia Sabina, ela havia também se comovido, né, se interessado pelos ensinos de Paulo, e ela agiu fazendo aquela intermediação para a absolvição de Paulo. E é nessas circunstâncias que eles chegaram à conclusão, né, os líderes, né, do movimento cristão ali de Roma, que para uma tentativa de libertação de João, eles deveriam enviar um emissário até a Espanha e localizar Paulo de Tarso e colocá-lo ao par daquela situação, embora fosse ali uma região relativamente distante. Mas essa providência foi tomada. Então foi enviado um emissário, né, dos cristãos para a Espanha, um antigo cooperador e amigo de Paulo, para interceder junto a ele. E depois de muito trabalhar já de uma forma intensa, rápida ali em Tortosa, eis que ele recebe, né, a visita desse emissário proveniente de Roma. E ele, ao mesmo tempo que ele estava todo interessado, né, em levar as suas recomendações aos cristãos ali da região de Tortosa, ele sem dúvida nenhuma ficou muito preocupado com as novas trazidas, né, pelo emissário proveniente de Roma. Ele leu a carta, conversou e resolveu retornar
à capital imperial, porque ele tinha a certeza de que ele deveria interceder por João. João deveria ser liberto, porque João tinha uma tarefa preciosa, né, ali na cidade de Éfeso, né, que Paulo havia já visitado em 2 viagens, né, aquela cidade. Então vejam, aproveitando que era um momento, né, de primavera, né, no hemisfério norte, maio do ano de 64 da nossa era, conforme registra Emmanuel, havia uma grande movimentação marítima e não foi difícil, né, ele embarcar ali na região, no litoral de Tortosa, em direção ao porto de Ostia, nas proximidades de Roma. E foi então uma viagem relativamente rápida. E Simão Pedro recebeu lá em Roma, bastante enternecido, né, o apóstolo Paulo, que vinha com aquele deliberado objetivo de libertar o João. Ele permanecia encarcerado, né, e sabia-se inclusive que muitas coisas poderiam acontecer de negativo, né? E é importante nós lembrarmos também que Emmanuel registra, né, que Simão Pedro tinha tido um sonho naqueles dias, um quadro assim muito singular, uma sombra, né, uma cruz de proporções gigantescas, né, como uma sombra sobre todos os cristãos, né? E Paulo ouviu aquilo atentamente, entendendo que seria ali uma espécie de um recado, de uma, entre aspas, de uma profecia. E começaram a pensar rapidamente no que fazer para a tentativa de libertar João. Registra Emmanuel que já era o mês de junho do ano 64 da nossa era. E nessas condições, ele conseguiu, né, através dos seus contatos, dos seus amigos, chegar à presença, né, de Popéia Sabina, exatamente aquela esposa ou favorita do imperador Nero, e que ouviu, né, com singular interesse toda aquela observação, o arrazoado apresentado por Paulo de Tarso. Ela, muito sensibilizada, prometeu que ao longo de 3 dias ela conseguiria libertar João. Então isso gerou uma expectativa, né, favorável, uma esperança muito grande no seio das lideranças dos cristãos ali da cidade de Roma. E ao mesmo tempo que havia essa perspectiva e esperança, alguns daqueles companheiros criticavam Paulo porque achavam que ele deveria ter evitado de procurar uma cortesã, como se diz, dissoluta, uma mulher sem muita moral, para interceder em favor de João. Mas ele dizia que era, na realidade, aquilo que o momento propiciava nessa tentativa de libertar João. E disse Paulo nas anotações de Emmanuel: eu respeito, acato essas opiniões, mas antes de tudo eu preciso e considero importante libertar João. Fosse eu, ele disse, o prisioneiro, eu não haveria de julgar o caso tão urgente e tão grave. Mas no caso de jovem, que está relativamente o João, né, relativamente moço, forte, dedicado, ele tem um papel a desempenhar junto ao cristianismo na região da Ásia Menor. E é nessas condições que ele disse também, registrado aqui nas anotações de Emmanuel, né? Disse Paulo: irmãos, é indispensável compreender que a derrocada moral da mulher quase sempre vem da prostituição do homem, né? Então ele estava mostrando que não era ela só, mas do contexto em que ela vivia. Então ele considerava, apesar de tudo, Popéia
uma figura conveniente, importante naquele processo de libertação. E aí ele passa, né, a tecer as suas naturais e continuadas considerações, mostrando como que o cristão deve encarar os enganos, os erros, entre aspas, os chamados pecados, como se falavam, né? E o contato ou a visão que deveria ter dentro de um conceito de caridade e de fé. E realmente, dentro daquele período aprazado, João foi liberto. Então, passado 3 dias, João adquiriu a liberdade. Estava muito abatido, né? Chocado com todas aquelas perplexidades que ele viveu e acompanhou naquele período do aprisionamento seu em Roma. Logo depois que ele foi liberto, aqueles homens cristãos providenciaram o seu retorno à região da Ásia Menor, sem perda de tempo, né? Ele deveria retornar para Éfeso, e foi o que aconteceu. Então ele foi levado ao porto de Ostia, né, que é próximo a Roma, né? E no mês de junho ainda, do ano 64 da nossa era, ele embarcou e se dirigiu a Éfeso para dar continuidade ao seu trabalho. Logo depois, né, aconteceu um fato histórico e terrível na capital do Império. Vejam, anota Emmanuel, na manhã do dia 16 de julho do ano de 64 da nossa era, irrompeu um violento incêndio nas proximidades do grande circo de Roma, e que começou a abranger os bairros próximos, né? E ele cita o bairro de Célio, o bairro do Palatino, onde estavam assentadas as figuras, né, vinculadas à aristocracia romana, e aquele fogo foi contaminando cada vez mais, envolvendo vários bairros e chegando à região, inclusive, dos bairros mais carentes, mais pobres, né, como era o bairro chamado de Suburra, mas também chegando a bairros nobres, né, da capital romana, como o Aventino. Então, provocando um autêntico terror em todas as faixas sociais da capital do Império. Então, havia uma movimentação incrível na cidade de Roma, como diz Emmanuel, uma turba, comparando a uma turba amotinada, né, fugindo, né, do fogo, de toda aquela destruição em liteiras, e ao mesmo tempo graçava aquele grande incêndio que, diz Emmanuel, que 14 circunscrições, né, da capital imperial, das 14, apenas 4 ficaram incólumes. Então aí nós entendemos a grande proporção daquela destruição provocada pelas labaredas, né, que destruíram aí partes significativas da capital. Ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, o imperador Nero não estava na capital. Ele estava na cidade de Anzio, né, quando irrompeu aquele fogo. E aí sabe-se, né, há historiadores que registram, e Emmanuel também, de que na realidade o imperador é que idealizou aquele incêndio. E por que ele idealizou aquele incêndio? Ele tinha um grande desejo de reedificar a cidade, a capital, criando uma nova cidade, com os recursos, né, que eram enormes, né, recursos financeiros, que chegavam dos tributos, né, hauridos em todas as províncias do Império Romano. Então ele havia projetado esse incêndio para que depois ele reconstruísse a cidade, e nessas condições ele teria a oportunidade de se apresentar ao povo, né, como um grande edificador, né, com uma grande liderança. Então, como um administrador magnânimo, né,
e amigo até daquelas pessoas mais simples ao reconstruir a cidade. Esse era o plano do imperador Nero. Acontece que quando ele retorna, né, às pressas para a capital e vê a extensão daquele incêndio, ele próprio ficou chocado e verificou que houve uma espantosa calamidade. Quer dizer, ele não havia imaginado, né, um incêndio de grandes proporções, destruindo muito mais daquilo que ele imaginava. E o que ele fez? Então ele providenciou um momento onde ele pudesse se dirigir a um público, né? E aí ele passou a fazer uma série de dissimulações, segundo Emmanuel, né? Usando uma autêntica mímica teatral, né? Ou seja, usando de demagogia, de recursos de oratória, para sensibilizar o povo, ao mesmo tempo que ele chorava, se mostrava emocionado, preocupado, né, com a situação do povo e prometendo a recuperação de todas aquelas destruições, né, advindas do grande incêndio. Então ele estava pedindo, na verdade, a cooperação do povo, imagine, né, para que o ajudassem na reconstrução. Mas ao mesmo tempo ele também anunciava que ele gostaria de que descobrissem quem eram os culpados pelo grande incêndio e que esses culpados fossem denunciados. Anota Emmanuel que quando ele falava isso, no seio da multidão começavam a surgir impropérios, gritos, e alguns inclusive solicitando que fossem encaminhados os presos às feras, os cristãos às feras, né? E nessa hora houve uma comunhão de pensamento, né? Emmanuel mostra que o próprio imperador olhou assustado para o seu fiel prefeito dos pretorianos, porque eles estavam agora encontrando ali uma desculpa, não é? Uma solução para encaminhar aquela nova situação em consequência do incêndio. E na verdade, os cristãos não tinham absolutamente nada a ver com isso. Há inclusive, no ponto de vista da história, que não há nenhum registro concreto dessa relação. Inclusive um grande historiador do cristianismo primitivo, né, Eusébio de Cesareia, também é dessa opinião, mas surgiram, né, momentos graves ali. E nessas circunstâncias, Emmanuel relata inclusive que os discípulos de Jesus não tinham nada a ver com isso, que os discípulos de Jesus não frequentavam os circos romanos, não frequentavam os templos pagãos, não estavam idolatrando, né, ídolos que era comum naquele ambiente politeísta, né, do império. Mas vejam que houve inclusive então naquele mês de agosto do ano de 64 um início de perseguição a todos aqueles que contrariavam as normas, a legislação vigente em Roma. Então começaram a acontecer muitas prisões, elas ficaram lotadas, né? E ao mesmo tempo os administradores ligados a Nero, como o circo máximo tinha também sido destruído, né, pelo incêndio, eles estavam agora providenciando locais, espaços grandes para reunir a multidão, onde pudessem ocorrer aqueles espetáculos teatrais terríveis, né, de morte, de total desrespeito às pessoas. Então começaram a surgir autênticas carnificinas, né, diz Emmanuel, envolvidas em ambientes de destruição, de orgia, de grande desrespeito às pessoas, né? Isso tudo em termos de festejo, que o povo daquela época gostava, tem esse detalhe. É por isso que o imperador estava propiciando esses momentos de festividade, para agradar ao povo, imagine, né? E o povo vibrava com tudo aquilo. Então, ao lado daquelas expressões festivas, né,
acontecia o martírio de muitos condenados, né, que se encontravam nas prisões. Então, nesse momento, é que entre eles estavam sendo também martirizados cristãos. E esses, anota Emmanuel, pareciam possuídos de energias superiores, diferentes, né, daquela realidade de todos os outros que estavam revoltados e frente àquela situação. Então houve uma grande chacina, né, de condenados no mês de agosto do ano 64 da nossa era. E ao mesmo tempo que isso acontecia, o trabalho dos cristãos prosseguia, agora com cuidados, com algumas reservas. Inclusive pararam de usar ambientes públicos, né, salas, ambientes até alugados para pregar, falar sobre Jesus, e alguns, como o próprio Paulo de Tarso, passaram a procurar as chamadas catacumbas, né, abandonadas dos arredores de Roma, que eram os locais onde antigamente eram sepultados, né, os mortos. Então eram ambientes assim bastante lúgubres, né, mas às escondidas, para que ocorressem essas reuniões. Assim, meus amigos, nós vamos parar hoje nesse ponto e convidamos vocês para estarmos juntos mais uma vez na próxima semana, analisando então o capítulo 10 da segunda parte do romance Paulo e Estevão. Até lá, amigos. Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão.